Interpretação de texto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de interpretação de texto. Vamos começar? A importância da leitura e a construção de sentido. A habilidade de leitura não se reduz à tradução de sílabas ou palavras, os signos linguísticos, em sons, isoladamente, que é a decodificação, mas deve passar pelas seguintes etapas: decodificar, compreender, interpretar e reter. A leitura, segundo pesquisadores. A leitura como processo é constituída pelo conhecimento de símbolos gráficos, escritos ou impressos, que servem para estimular significados da experiência passada do leitor. Danzerot. Ler é ser um pouco clandestino, é abolir o mundo exterior, deportar-se para uma ficção, abrir o parêntese do imaginário. Bellinger. Ler é ser capaz de transformar uma mensagem escrita numa mensagem sonora, segundo certas leis precisas. É compreender o conteúdo da mensagem escrita, é ser capaz de julgá-lo e de apreciar seu valor. Milleray. Ler é, antes de tudo, compreender. Ezequiel Teodoro da Silva. Leitura não é ato solitário, é interação verbal entre indivíduos e indivíduos socialmente determinados. Magda Becker Soares. O leitor é um sujeito ativo que processa o texto e lhe proporciona seus conhecimentos, experiências e esquemas prévios. Solé. Fonte: as habilidades de leitura, muito além de uma simples decodificação, de Mônica Garcia Barros. As etapas de leitura. Como mencionado anteriormente, o processo de leitura envolve pelo menos 4 etapas: a decodificação, a compreensão, a interpretação e a retenção. Agora veremos o que elas significam. Decodificação. Consiste em uma leitura superficial, porém é essencial que seja feita mais de uma vez em um mesmo texto. E é neste momento que o aluno deve anotar as palavras desconhecidas para buscar em dicionários. Passo importante para seguir a etapa seguinte. Na decodificação, há a ligação entre o reconhecimento do material linguístico com o significado que ele fornece. No entanto, muitas vezes, a decodificação não ultrapassa um nível primário de simples identificação visual, pois se relaciona a uma decodificação fonológica, mas não atinge o nível do significado pretendido. Menegassi. As práticas de leitura como decodificação não modificam em nada a visão de mundo do leitor, pois se trata apenas de automatismos de identificação e pareamento das palavras do texto com as palavras idênticas em uma pergunta ou comentário. Kleiman, Apud, Menegassi. Cauciolari. Compreensão. Nesta fase, o aluno deve captar o sentido do texto lido. Deve saber dizer do que se trata o texto, qual a tipologia utilizada, compreender o que o autor pretendeu transmitir e ser capaz de resumir em 2 ou 3 frases a essência do texto. Nas questões referentes a esta etapa, as respostas podem ser encontradas literalmente no próprio texto, ou escritas de outra maneira, porém explícitas. Nesse caso, a compreensão só ocorre se houver afinidade entre o leitor e o texto. Se houver uma interação de ler, a fim de atingir um determinado objetivo. Menegassi e Cauciolari. Interpretação.
o aluno deve interpretar uma sequência de ideias ou acontecimentos que estão implícitas no texto. E neste caso, as respostas não serão facilmente encontradas no texto, pois apenas com uma boa compreensão, o aluno conseguirá interpretar sentidos do texto que não estão escritos de maneira literal. Na vida estamos envolvidos o tempo todo em interpretar. Um amigo diz uma coisa que a gente não entende. A gente diz logo: o que é que você quer dizer com isso? Aí ele diz de uma outra forma e a gente entende. E a interpretação, todo mundo sabe disso. É aquilo que se deve fazer com os textos que se lê, para que sejam compreendidos. Razão por que os materiais escolares estão cheios de testes de compreensão. Interpretar é compreender. Alves, 2004. Retenção. O aluno deve ser capaz de reter as informações trabalhadas nas etapas anteriores e aplicá-las, fazendo analogias, comparações, reconhecendo o sentido de linguagens figuradas ou subentendidas e, o principal, aplicar entre outros contextos, refletindo sobre a importância do que foi lido, traçando um paralelo com o seu cotidiano e aprendendo com isso a fazer as suas próprias análises críticas. A última etapa no processo de leitura é a retenção, que diz respeito ao armazenamento das informações mais importantes na memória de longo prazo. Essa etapa pode concretizar-se em 2 níveis. Após a compreensão do texto, com o armazenamento da sua temática e de seus tópicos principais, ou após a interpretação, em um nível mais elaborado. Menegassi, Apud Menegassi, Cauciolari, 2002. Menegassi, Apud Menegassi, Cauciolari, 2002. E com isso finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!